Shabbat Shalom Lekolam. É com muita alegria que estamos aqui de volta, né, para continuarmos a celebração de mais um Shabbat e desta feita tratando aí da Parashá, da porção Hayei Sarah. Esta porção que muito nos ensina, assim como todas as demais porções da Santa Torá. Mais uma vez, eu quero dar o meu Shabbat Shalom a todos e convidar vocês para, junto comigo, recitarmos o Matovo, iniciando assim este período da manhã, né? Neste Shabbat, nesta manhã de Shabbat. Agora consigo ver melhor. Nesta manhã de Shabbat, então, só um momentinho. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse óculos. Agora. Então, sem mais delongas, para que a gente possa dar continuidade às reflexões desta porção, você toma aí na sua mão o seu Sidur sugerido pelo canal Teshuvah Total e nós vamos fazer aqui algumas orações, recitar alguns textos antes de nós iniciarmos a leitura do capítulo 24, tá certo? Que bom ter a sua companhia nesta manhã de Shabbat. Baruch Hashem, muito grato ao Eterno por mais esta oportunidade. Então vamos lá. Matovu Ohale Hayam Yaakov Mishkenotecha Israel Matovu Ohale Hayam Yaakov Mishkenotecha Israel Vani berov hasdecha havo beitecha estahave echal kodesheha beira atecha. Quão agradáveis são as tuas tendas, ó Yaakov. Teus
teus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia, entrarei em tua casa, me prostrarei, lá temerei tua santidade, Adonai. Baru et Adonai Hamevorah, Baru Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Bendito seja Adonai, que é abençoado. Abençoado seja Adonai, que é bendito para todos sempre. Ol Hadash al Tizion Tair, O Hadash al Tizion Tair. Veniske Hulano bin Heraleuro, Veniske Hulano bin Heraleuro. Baruatá Adonai Otserra Meuroti. Uma nova luz brilhará em breve em Sião, e todos desfrutaremos da sua luz. Abençoado sejas tu, Adonai, Criador da luz. Recitemos agora o Shema. Baruch atah Hamevorah Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Vehavitai et Adonai Elohecha Beho levavecha uveho nafshecha uveho meudecha. Vehayu hadevarim haile asher nohi metzaveha hayon alevavecha. Veshinatan levaneha vedibataban beshiveteha berveteha uvelerteha vaderech uveshubeha uvecomeha. Ushatan leoti aliadecha vehayu leitotafote beinecha. Ushavitan al mezuzot beiterra uvisharecha. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim, o eterno é um. Bendito seja o seu glorioso nome, o seu reino é para todo sempre. E amarás Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te recomendo estarão permanentemente no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos e falarás a respeito das mesmas. Quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vanarnu nevareia meat veadeulan, aleluia. Enquanto a nós bendiremos a Adonai desde agora e para sempre. Galeinave habitar niflaot mitoraterra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Veixe-mirei a toraterra. Tamid leolam vaed, guardarei a tua Torá continuamente para todo sempre. Luleitora terra, shawashuai azavata divani. Se a tua Torá não tivesse sido meu deleite, eu teria perecido em minha angústia. E encerramos este momento de Sidu recitando o texto que está em Shemot 20, verso 8. Zahor et Yom HaShabbat le Kadisho, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo.
Baruch Hashem por este momento, grato ao Eterno por mais esse tempo de Shabat, né, por mais esse momento que Ele nos concede. A você que de repente está chegando agora, nós acabamos de recitar o Sidur, esse roteiro de orações agora da manhã, e vamos dar início então às nossas reflexões acerca da porção Hayei Sarah. Como vimos ontem à noite, né? Esta porção nos trouxe aí boas reflexões acerca do que podemos e do que devemos, né, decidir ao longo da nossa caminhada, das barreiras que podemos e devemos transpor a fim de continuarmos no nosso caminho de Teshuvá. E antes que nós já iniciemos a leitura, queremos trazer aqui aquele lembrete, né, de você estar com a sua alma aberta, disposta, com seus ouvidos atentos, para que juntos possamos refletir acerca desta porção e que a nossa alma ela seja alcançada mais uma vez pela bondade do Eterno, que a nossa alma mais uma vez ela seja encontrada pela Santa Torá de Adonai e tenha os nossos olhos sendo iluminados pela sabedoria que emana do Eterno. Então, nesta manhã, nós trouxemos aí como um tema, né, uma escolha para a posteridade. E esse tema nos remete de imediato, né, de forma explícita, até a imagem por si só também já traz esse entendimento de quem deve ser essa moça, né, tão formosa que está aí servindo este Senhor. E este Senhor vocês também já devem entender quem é Ele. E que vamos falar muito dele nesta porção agora pela manhã. E fazendo um apanhado, né, fazendo um arremate de ontem, do início do Shabat, aqui nesse capítulo 24, dando continuidade à leitura da porção, nós também teremos o nosso pai Avraham, mesmo com seus dias já avançados, né, de vida. Mais uma vez nós vemos uma forma dele de se levantar, né? Não se levantar literalmente, fisicamente falando, mas de se levantar em ação, de agir por sua família, de agir por seu filho Yitzhak, né, de Isaac. Assim como ele fez pela conquista da caverna do casal, né, da Merat Hamarpelá, para poder então enterrar sua esposa Sara com aquela forma tão honrosa como nós vimos, né, demonstrando o seu amor por sua esposa, ainda que no momento de despedida. Assim nós vemos ele agindo aqui neste capítulo 24 para que a sua descendência, né, pudesse continuar cumprindo o propósito e a promessa do Eterno para o nosso povo. Por isso, uma escolha para a posteridade, ou seja, uma escolha para o futuro, né? Uma escolha para a descendência. Assim como Avraham, nosso pai Abraão, ele quando adquiriu a caverna do casal, ele já estava também pensando, né, no futuro. E como nós vemos lá em Bereshit 49, né, alguns capítulos mais à frente, nos versos 29 a 32, esta mesma Merat Hamarpelá se tornou o sepulcro, aliás, o local de sepultamento, né, melhor falando, dos demais casais de patriarcas e matriarcas do nosso povo.
Então, veja, aquele local passou a ser definitivamente por legalidade, né, do povo de Israel. E aí, ali foram enterrados também o próprio Abraão, logo depois Isaac, Isaac e Rivca, que é Rebeca, e depois Iacov e Léa, né? Jacó e Lia. Então, veja que a porção também traz para nós esse aprendizado, esse ensino, né? De que o que podemos fazer neste mundo agora, ou seja, nesta vida que temos hoje, para o futuro, ainda que nós não venhamos estar mais aqui, mas os nossos filhos poderão usufruir, né? E eu fico pensando, ele deixou ali a caverna adquirida, legalizada, né? Ninguém podia dizer mais que aquele pedaço, aquele campo não era da família de Abraão. E aí Isaac ficou, digamos assim, seguro e tranquilo, né? De que havia um lugar para sepultamento a partir dali, nas outras despedidas, né? Nas outras partidas dos entes familiares que viriam a seguir. Então, também aprendemos com essa questão do planejamento, né? Do pensamento nos dias futuros. Ah, Daniel, mas a gente não é daqui, nós somos só passageiros neste mundo e nós estamos indo rumo ao mundo vindouro. Baruch Hashem por isso, meu irmão, minha irmã, e nós bem sabemos que somos. Porém, contudo, entretanto, ao viver aqui neste mundo, nós precisamos também ter o nosso canto, né? Para que possamos viver de forma digna e honrada mediante o cumprimento da Torá. E o que é de dever nosso fazer, o que é de dever do homem realizar, nós assim o precisamos fazer. E aí esse capítulo 24 nos faz entender também algo interessante, que com a partida de Sara, né, com a morte de Sara, Isaac viveu ali dias de luto, né? O próprio pai também viveu seus dias de luto pela morte de sua esposa, mas o filho estava ali também passando esses dias de luto, né? Elaborando a sua vida, como seria daqui para frente sem a presença da sua mãe, sem os conselhos de sua mãe, sem os cuidados de sua mãe. Se bem que Isaac não era mais uma criança, né? Ele já estava aí um homem formado, né? Muitos sábios dizem que ele estava aí em torno de 40 anos, de 37 a 40 anos. Então, Isaac já tinha uma certa estabilidade, digamos assim, como pessoa, né? Como ser humano, como indivíduo. Mas, de qualquer forma, ter a mãe por perto, né? Quando a gente tem a nossa mãe ao nosso lado, ou sabendo que podemos contar com seus conselhos a qualquer momento, é algo que não tem valor, né? É algo que não tem paga, é algo realmente importante na vida de todo e qualquer ser humano. E aí nós vemos que neste agir de Abraão, ele busca, ele se preocupa em, antes de morrer, ele busca uma esposa para o seu filho Isaac, né? Como era costume ali naqueles dias. E eu fico pensando que na mente de Abraão, logicamente que é uma conjectura, né? A gente não pode dizer, afirmar que ele pensava assim, mas fazendo uma conjectura de que Isaac, casado, né, junto com uma esposa, ele estaria ali vivendo uma vida mais completa, né? Uma vida que lhe proporcionasse o calor de um amor verdadeiro, a felicidade de ter alguém para compartilhar seus dias, a felicidade de sair e voltar e encontrar a sua esposa ali lhe esperando, né?
E a formação, obviamente, de uma família, né? De ter filhos. Então, tudo isso está imbuído dentro, né, desse contexto. E aí vem o que nós vamos começar a ler agora no capítulo 24, né? Que é quando Abraão envia um servo para então buscar esta esposa. E buscar esta esposa, podemos dizer assim, não foi uma missão fácil. Por mais que pareça, né, quando a gente começa a ler essa história, que é muito empolgante, você vai lendo cada verso, é como se fosse um flash assim de uma grande produção, né, cinematográfica, podemos dizer assim. E a cada leitura de cada verso, você vai imaginando como foi ele montando ali os camelos, os presentes, ele indo no caminho pensativo, mas porém comprometido com o juramento que ele fez ao seu Senhor, para então buscar esta esposa, né? Apesar de esta esposa ser da sua parentela, uma pergunta, né, que pode ser feita ou que pode ecoar na nossa mente é: mas por que ele mandou buscar uma esposa lá em outra terra, na sua terra natal? Será que por causa da fé dessa família também em Adonai? E aí nós temos a resposta que não, né? Porque eles eram povos politeístas, eles viviam em Canaã, né? Eles eram cananeus. Mas Abraão, assim como também estava ali no meio de um povo que não era o povo do Eterno, ele respeitava quem estava ao seu redor, mas ele não se permitia, né, fazer alianças e muito menos iria permitir que o seu filho casasse com uma mulher cananeia, para que não houvesse ali nenhuma assimilação daqueles povos, né, e houvesse essa mistura na adoração a outros deuses. E até nisso ele se preocupou de então trazer uma esposa que fosse da sua parentela, garantindo assim que o seu filho tivesse a continuidade, né, a posteridade da sua família dentro dos planos de Adonai. Baruch Hashem, vamos então agora iniciar a leitura do verso 1 do capítulo 24 de Gênesis. Vamos lá. Vê Avraham, Zaken Bar Bayamim, Va Adonai, Beirar et Avraham Bacol. E era Avraham idoso e avançado em idade, né? Quando a gente lê aqui essa marcação em azul, no hebraico está Zaken Ba Bayamim. Ele já era uma pessoa idosa, né? Zaken, velha, e avançado nos seus dias. Ou seja, entrado nos dias, né? Também tem versões que falam assim. E Adonai o abençoou Avraham em tudo. Então, nós vemos aí que este primeiro verso já traz um resumo bem conciso, né, da vida do nosso pai Avraham, destacando assim a sua idade, mas também destacando que ele viveu seus dias debaixo da bênção do Eterno, né, quando ele diz: e abençoou Avraham em tudo. Veja, não foi abençoou Avraham em alguns pontos, né?
em tudo. E aí também quando a gente vê esse termo avançado em dias ou entrado em dias, o que parece muito natural, né, para um homem já idoso, que ele conte mesmo a sua idade, né, conte seus dias. E geralmente a cada ano, quando a gente completa aniversário, né, como eu fiz agora, domingo passado, a gente meio que automaticamente relembra, né, a nossa caminhada, a nossa evolução como pessoa, as nossas conquistas, até onde nós já chegamos, debaixo da bênção de Adonai. E aí nós vamos, de certa forma, quando a idade vai chegando e nós vamos nos tornando mais maduros, né, algumas coisas vão ficando mais seletivas, a gente já pensa melhor antes de falar, né? Antes de dar uma opinião. A gente já pensa mais antes de querer se meter a resolver algo, se a gente pode ou não, ou seja, pensa nas consequências, né? Então, tudo isso nos faz pensar e refletir acerca de como nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo debaixo da bênção de Adonai, caminhando junto com a sua nuvem, né? E junto com a coluna de fogo ao longo destes 42 estágios da vida, fazendo essa correlação com o povo, com o nosso povo, com o povo do Eterno. E aí, por mais natural que seja, ele já ser um homem idoso e avançado em idades, ele soube contar os seus dias, né? Porque quando nós lemos a expressão e abençoou Abraão em tudo, que Adonai abençoou Abraão em tudo, nós vemos que muitas vezes existem pessoas que são velhas, né, que já chegaram na idade bem adulta, na idade da velhice, mas que não tiveram aí bons dias, né, ao longo da sua vida. Ou seja, não souberam aproveitar o seu tempo. E em contrapartida, nós também temos pessoas jovens que vivem uma vida totalmente, assim, sem regras, né? Sem limites, e não sabem aproveitar o tempo da sua mocidade, que são os melhores dias da sua vida, para que ele possa usufruir deste tempo que o Eterno lhe dá em vida de forma sábia, né? De forma correta, de forma pura, se mantendo para o mundo vindouro. Ah, Daniel, mas aí a gente não vai fazer nada nesta vida. Claro que vai. Tem tanta coisa boa para se viver, né? Tem tanta coisa boa para se aproveitar nessa natureza linda, para se ver, para conhecer. Tem tanta coisa boa para desenvolver potencial na vida de cada um, que não precisa de se transgredir, que não precisa estar entrando em rotas de distanciamento do Eterno. A vida está posta para nós. Mas o que temos feito, né, da nossa vida? O que temos feito com a nossa vida, na nossa caminhada diária? Então, vamos buscar do Eterno sabedoria para aprender a contar os nossos dias, né? E assim poder viver uma vida que agrade ao Eterno. Ah, tá, mas eu vou agradar o Criador e não vou me agradar. Aí é com você, né? Você que decide. Porque eu, Daniel, entendo que nós podemos perfeitamente viver uma vida de obediência ao Eterno e usufruir o melhor que esta vida pode nos dar. É totalmente possível. Ah, mas é difícil a gente estar no contexto que a gente vive hoje e não se contaminar, né? Às vezes as pessoas ficam tentando justificar os seus erros. Ficam tentando encontrar um caminho
ou um lugar para estar onde eles possam transgredir, mas se alguém cobrar porque ele transgrediu, ele tem uma justificativa. E não é disso que nós estamos falando, né? Porque ou você agrada ao Eterno, ou você agrada o rei deste mundo, né? Ou anda de acordo com os princípios e conselhos de Hassatã. É duro falar isto, é duro ouvir também, mas é a realidade, né? A gente não pode estar sempre andando ou escolher estar andando em cima do muro, né? Uma hora eu gosto da Torá, outra hora eu acho a Torá muito difícil. Uma hora eu estou necessitado e corro para os pés do Eterno e me arrependo e peço a sua misericórdia. E aí quando a bênção chega, que eu estou no ciclo da bonança, eu me distancio. E aí depois eu vejo como é que a vida vai se encaixar. E nós sabemos que ao longo da história, quando o nosso povo se distanciava do Eterno, geralmente o que era que vinha logo após? Um tempo de juízo, né? Um tempo onde o Eterno trazia ali um conserto para o povo, mas o povo pagava, digamos assim, o povo assumia as consequências do que tinham feito, né? Muitas vezes da prostituição cultural, quando se permitiam adorar outros deuses e até fazer sacrifícios a outros deuses. Mas voltando aqui para o verso 1. Então, que nós possamos refletir acerca de como estamos vivendo, né? Para que possamos saber viver os nossos dias. E eu sei que neste momento muitos me ouvem de várias idades, né? Desde crianças até os mais idosos. E que nós possamos então, cada um de nós, olhar para dentro de si, ver o nosso percurso, né? Ver os dias que temos vivido e colocar mesmo na balança para saber se nós estamos vivendo uma vida de obediência ao Eterno e uma vida que deixará um legado, né? Quando nós partirmos. Uma vida que enriquecerá a nossa posteridade. E quando eu falo de enriquecer, não é enriquecer somente, né? Também financeiramente, mas enriquecer como histórico de exemplos, né? De capacidades, a fim de que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos olhem para nós e digam, o vovô, né? Já estou pensando lá na frente, né? Quando os filhos de Vitor ou do Henrique dizem, não conheci vovô Daniel, ou conheci vovô Daniel e ele era assim, assim, assim. E como não será, né? Para eles ouvirem os seus filhos falando bênçãos acerca dos seus avós. Então, Abraham teve aí essa dupla vantagem, né? De envelhecer, de contar muitos dias, como nós vamos ver mais à frente, e ser marcado pelas bênçãos do Eterno, né? E ter deixado registrado para nós uma vida de exemplo. E o verso 2 diz... Deixa eu apagar essa linha aqui para facilitar. Pronto. E o verso 2 diz: Vaiomer Avraham el Avidor Zaken Beito Hamoshel Behol Asherlo Siná Iaderha Tahat Iheri. E disse Abraham ao servo que lhe servia há mais tempo, ou seja, o seu servo mais fiel, né? O servo que conhecia tudo,
que havia ali dentro das propriedades de Abraão. Aquele que era responsável sobre tudo o que ele possuía. Coloca a tua mão sob minha coxa. Então, neste momento, este servo de Abraão, ele é escolhido por sua idoneidade, né? Podemos concluir que alguém para ser enviado, para representar, para ser o porta-voz do seu Senhor, deveria ser o mais confiável. E assim este servo foi escolhido por Abraão, por sua experiência, por seu tempo de vivência ali com o seu Senhor e pela sua lealdade. E quando ele fala, coloca, né, a tua mão sobre a minha coxa, ele está falando aí de um sinal de juramento, né? Era um ato que se tinha naquela época quando alguém se comprometia com o outro para que então tivesse ali um pacto de lealdade e de que cumpriria o que o outro estava fazendo, né? Um ato que trazia ali um comprometimento entre as duas partes. Tanto aquele que colocava a mão sob, né, por debaixo da coxa do outro, como o outro que fez, como o outro que chamou a outra parte para fazer o juramento, colocava e depositava nessa pessoa, na outra parte, a sua total confiança. Ou seja, um ato de submissão, né, e de lealdade. Lembrando que a coxa, ela está próxima dos órgãos reprodutivos do ser humano, né? Ela está ali na região da vitalidade do ser humano. E no homem está ali na região da virilidade, né? Onde esse homem ele traz a existência por meio do ato conjugal, junto com sua esposa, ele traz a sua descendência, né? Ele posterga a sua família, a sua parentela. Então, tudo isso também nos faz pensar e nos faz lembrar dessa lealdade de Eliezer, né, que é o servo, conhecido como Eliezer, para com o seu senhor Abraão. Um gesto que remete à importância do pacto de Abraão com o Eterno, né? De manter ali a sua linhagem por meio de Isaac, o seu filho, o filho da promessa, o riso, né? Aquele que trouxe riso para sua casa, para sua esposa e também para sua vida. Então, tudo isso está aí dentro do contexto deste coloca a tua mão sob a minha coxa. Outra coisa também que é interessante a gente lembrar, quando a gente fala da coxa ser uma parte do corpo que está ali na região do órgão reprodutivo, a gente lembra da Brit Milá, né? Da circuncisão. Ou seja, um pacto entre Adonai e Abraão, né? Como sinal para todo o seu povo. E aí, também dentro desse contexto de responsabilidade da aliança, né? Dessa aliança feita com o Eterno. E aí nós temos também um texto que está lá em Bereshit 47, 29, para não ficar só nesse texto. Mas eu nunca vi, ou só tem esse momento aí em que alguém faz um juramento na Torá colocando a mão sob a coxa. A coxa. Coxa é de cobrir cama, né?
sob a coxa de outro. Então, Bereshit 47, 29, como eu coloquei aí na tela, ele traz para nós mais um momento em que esse tipo de juramento e de pacto ele é feito, né? Quando Yaakov e quando Jacó pede para Yosef e para José pôr a mão sobre sua coxa e jurar que não sepultaria no Egito. Então vemos aí mais um texto que corrobora a lealdade e a seriedade do que era se fazer um pacto desta grandeza, né? Um pacto que representava ali, a partir daquele momento em que a mão era colocada sob a coxa do outro, era um comprometimento de que havia uma missão a ser cumprida. De que havia uma missão, né? Podemos dizer assim, uma missão até sagrada, porque tratava da descendência e da lealdade do nosso povo ao Eterno. De não se misturar, né? Avraham buscando uma esposa para Isaac, para que mantesse a sua descendência na linhagem do Eterno, e Yaakov, né, pedindo a Yosef que não o sepultasse ali naquela terra do Egito, naquela terra de povos politeístas, né? Então, em ambas as situações, este ato está ligado a um pedido de extrema importância, ou seja, relacionados à continuidade daquilo que o Eterno havia planejado, ou seja, para que se cumprisse o plano divino. E ele continua, e nós continuamos aí no verso 3. Avraham continua dizendo, né? Pois desejo que você jure por Adonai, Elohim do céu e Elohim da terra. Quando ele diz aqui, ó, deixa eu pegar o marco-texto para melhorar. Aqui. Veash bi'ahá, Ba'Adonai Elohei, Hashamayim, né? Por Adonai o Elohim do céu, Ve'Elohei Haaretes, e por Elohim da terra, que não escolherá uma mulher para meu filho dentre as mulheres dos cananeus, né? Dentre as mulheres do Quenani, entre as quais vivo. Então, respeitando os povos que viviam ali, aonde ele estava estabelecido, mas não se permitindo, né, estabelecer conexões a ponto de se permitir o casamento de Isaac, e aí abrindo portas para futuras assimilações entre os povos. Ou seja, quando a gente fala de assimilação, fala aí da mistura de culturas, né? E aí, de repente, ele permitindo que Isaac casasse com uma mulher cananeia, a sua linhagem já não permaneceria uma linhagem que tinha a garantia de obediência ao Eterno. Que el artsi, el moladati, teler, vela carretá, Isha li Itzhak. Mas vá para minha terra e para minha pátria, e escolha uma mulher para meu filho Itzhak. E aí o que é que o servo diz? E se nenhuma mulher desejar seguir-me até esta terra, devo então levar seu filho de volta? Levar seu filho de volta à terra de sua descendência, né? Ou seja, devo levar Isaac de volta para a sua terra natal. Vaiomer Elaive Avraham, e disse Avraham para ele, né? Ishamer lecha pen tashiv
Et bini chamar, cuide para não levar meu filho para lá. Então nós vemos que Abraão, ele permaneceu firme, né? Mesmo diante ali da pergunta do servo. Mas e se ela não quiser vir? Mas Abraão continuou firme e disse, olhe, é como se ele dissesse assim, olhe, nós temos um pacto, né? Então, cuide para que Isaac não necessite ir para a minha terra natal, porque ele conhecia também, né, a sua parentela. Adonai, o Elohim dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra em que nasci, que conversou comigo e jurou-me, darei esta terra a seus descendentes, ele enviará o anjo à sua frente. Veja lá, como ele está seguro, né, de que o Eterno estaria providenciando tudo. Ele enviará o anjo à sua frente e você deverá trazer de lá a mulher para meu filho. Eu acho interessante quando ele diz a mulher, né? Então, seja a escolhida. Não é uma mulher. Ele tinha que trazer, o Eterno iria lhe abrir os olhos e lhe mostrar a mulher certa para a vida de Isaac. Mas se a mulher não estiver disposta a seguir você, aí Abraão continua dizendo, né? Então você estará liberado da obrigação pela qual jurou. Apenas não leve meu filho para lá. Ele continua firme de que mesmo que alguma jovem não quisesse, né? Alguma mulher não quisesse vir com o servo, ele estava livre, porque ele havia cumprido a missão, né? O pacto que tinha feito de ir até lá em busca dela. Mas, contanto que Isaac não fosse levado para lá. Vai sem Haeved, Etiador, Tahat e Erer, Avraham, Adonaive, vai chavar lo al-hadavar razé. E o servo pôs a mão sob a coxa de Avraham, seu senhor, e lhe fez o juramento acerca da incumbência. Ou seja, firmou ali aquele pacto, né? De que ele estaria indo para realizar esta busca, né? Para fazer essa missão acontecer. Ou seja, ele tinha que encontrar uma moça que fosse compatível, uma mulher que fosse compatível em caráter, para então casar com Isaac, né? Uma mulher que demonstrasse ali princípios morais, para que pudesse dar seguimento à linhagem de Avraham. E aí no verso 10, nós temos Vaikar, Haeved, Asará, Gemalim, 10 camelos. Migemalei, Adonaive, Vaeler, Veholtuv, Adonaive, Beiador, Vaiacam, Vaeler, El Aram, Naharaim, El Ir Nahor. Então o servo levou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, né? Quando ele diz Asará Gemalim mi Gemalei, ou seja, Adonaive, né? Do seu senhor. 10 camelos dos camelos. Ou seja, Avraham era um homem abastardo, né? Ele tinha muito mais que 10 camelos. E desses camelos, o servo separou 10 para levar com ele.
E esses camelos estavam carregados com todos os tipos de presentes da parte de Abraão para aquela mulher, né, e a sua família, que assim permitisse que eles entregar, né, a sua filha para vir com Eliezer, a fim de se casar com Isaac. E esses presentes, eles representam a riqueza, né, da família. Os camelos em si, ele traz esse contexto, este sinônimo de riqueza, né? Porque como os camelos, eles eram animais usados para viagens a longas distâncias e eram uns animais que traziam essa conotação. Pense, alguém, né, chegar, vamos supor hoje, de uma cidade para outra com uma frota de 10 carros, hoje em dia, né? Então, naturalmente, você vai pensar o quê? Olha, essa pessoa aí é uma pessoa que tem posses, né? Fazendo uma correlação para a gente entender melhor. E aí Eliezer chega lá com nada mais, nada menos que 10 camelos. E não os camelos sem nada, né? Mas os camelos carregados de presentes. Vai haver ha-gemalim mihutz lair elber Ramai, Lete, Erev, Lete, Tissete, Rachoavot. E ele fez os camelos ajoelharem-se fora da cidade, junto ao poço de água, ao cair da tarde, no tempo em que as mulheres saem para tirar água. E aí, o texto 11 já nos remete para Eliezer chegando ali, né, em Aram Naharaim, a cidade, o local onde estava estabelecido a família da parentela de Abraão, né, ou seja, da parentela do seu pai. E esse local do poço era o local, podemos dizer assim, central, né, naquela época entre as comunidades. Porque era o lugar onde as mulheres iam para retirar água, né? Esse local fornecia água tanto para pessoas como para animais. E o verso 12 diz: Vai omar Adonai Elohei Adoni, Avraham, Hakere na Lefanai Rayon va ser Hesed im Adonai Avraham. E ele disse: Adonai Elohim de meu senhor Avraham, por favor, permite-me ser bem-sucedido hoje e mostra a tua graça para com meu senhor Avraham. Então nós vemos aqui que Eliezer, o servo, né, estava tão comprometido com aquele pacto, com aquela aliança que ele havia feito com o seu Senhor, de cumprir a sua missão, que ele faz aí uma prece, né? Ele eleva a sua alma diante do Eterno e ele pede o favor de Adonai. Quantas vezes na nossa caminhada nós temos tantas missões para cumprir e a gente não pede o favor do Eterno sobre a nossa vida, né? A gente quer ser bem-sucedido, a gente quer chegar nos alvos que a gente planeja, simplesmente, muitas vezes, confiando apenas no esforço, né, e no suor derramado, como muitos dizem. Mas o que vale é o meu suor, é a minha inteligência. E aí eu pergunto, e de onde vem a sua inteligência, né? Qual é a fonte dessa inteligência? Qual é a fonte de toda essa capacidade que eu e você temos de resolver situações, de solucionar problemas, né? Muitas vezes as pessoas que são empreendedores, né? Eu creio que aqui no canal
Existem profissionais das mais variadas esferas, né? Profissionais, podemos dizer assim. Mas e aí? Né? Temos colocado também diante do Eterno esta oração de pedir ao Eterno que dê sobre nós o seu favor diariamente, todos os dias, né? Para que possamos ser bem-sucedidos ao sair para trabalhar e quando voltarmos para casa com mais um dia de vida cumprido, né? Trabalho entregue. Isso fala de sucesso na vida, né? De você poder chegar de volta para sua casa, para o seio da sua família, ter a sua comida à mesa, poder deitar no seu travesseiro à noite e agradecer, né? Recitar o Shema ali, encerrando o dia e agradecer ao Eterno por mais um dia vivido com êxito. Eliezer aqui no caso, ele faz essa prece ao Eterno, pedindo para que a graça do Eterno seja manifesta sobre a vida de Avraham. Mas quem estava ali naquele momento para buscar esta mulher não era Avraham, era Eliezer. Eliezer é como se fosse o próprio Avraham, porque ele era o porta-voz, né? Ele era o servo mais fiel de Avraham. Ou seja, ele era aquele a quem Avraham confiava todos os seus bens. Pensemos nisso, né? De como nós temos ido, muitas vezes, diariamente, ao poço. Vamos fazer essa correlação, né? Já que o poço era o lugar onde as pessoas se encontravam, né? Onde tinha ali naquela época um contexto de socialização, podemos dizer assim. Então, diariamente, quando nós vamos a algum poço, aí na nossa caminhada, né? Nosso ambiente de trabalho, qualquer lugar onde há um ajuntamento ali de pessoas, uma reunião que seja, estamos nós naquele lugar pedindo orientação do Eterno, pedindo a sua graça para que possamos então alcançar o objetivo para o qual nós estamos ali. Pode ser uma tarefa simples, né? Pode ser algo simples a se fazer, mas que possamos então refletir de que sempre devemos estar pedindo ao Eterno que a sua graça seja manifesta sobre a nossa vida, a fim de que possamos então cumprir, né? Sairmos e voltarmos com esta missão cumprida, por mínima que seja, né? Por mínima que seja. Dando prosseguimento, nós temos aí o verso 12. Vaiomar Adonai Elohei Adoni. Adoni é meu Senhor, né? Como nós temos aprendido já aí ao longo de tantas porções. Vaiomar Adonai Elohei Adoni Avraham Hakere na lefanai hayom vase hesed in Adoni Avraham. E aí ele fala, só um momentinho. Ah, tá, eu repeti o verso 12, né? Eu repeti o verso 12 aqui, mas não tem problema. Quando eu for finalizar o PDF, eu faço essa correção. Mas fica até aqui uma repetição, né, para nós desse, como é que eu posso dizer, desse lugar diário, né, de ir a algum poço e pedir que a graça do Eterno se manifeste sobre nós. Interessante, né? Até na repetição do texto nós podemos aprender algo para a nossa caminhada. E aí ele diz: aqui estou junto à fonte,
para onde as filhas dos habitantes locais saem para buscar água. Então ele já estava ali se colocando, né, diante do Eterno, lembrando que ele estava ali em busca de uma mulher, de uma jovem, né, para então levar consigo e cumprir o seu pacto com o seu Senhor. E aí nós temos essa imagem bela, né, que nós capturamos aqui na internet, e eu achei bem propícia porque ela traz aí um contexto da fonte, o próprio Eliezer ali sentado, outras moças, né, ao redor, uma chegando, outra saindo, outras sentadas ali conversando. Então nós temos aí o contexto geral deste poço, né, deste lugar. Direi a uma das jovens, e aí ele continua, isso ainda continua Abraham, Eliezer, né, o servo, falando com o Eterno, né, conversando com o Eterno. Direi a uma das jovens, por favor, desça seu jarro para que eu possa beber. Se ela responder, sim, beba, e eu também darei água a seus camelos, então que seja ela a que tu desejas para teu servo Isaac. Desse modo saberei que demonstraste graça a meu senhor. Olha que interessante que Eliezer, ele faz, né? Ele já está aqui por concluir a sua oração, dando detalhes. É realmente muita emuná, né? É uma confiança ali daquele servo para com Adonai, a fim de agradar, a fim de cumprir a missão que ele havia se comprometido com o seu Senhor. E aí, antes que ele terminasse, o Eterno o surpreende. Eu fico pensando, tamanha foi, né, a emuná de Eliezer, tamanha foi essa confiança de até detalhar como seria que ele encontraria essa jovem, né? Eu acho fantástico quando a gente faz algum planejamento futuro, né? Ou quando a gente assume mesmo uma aliança com alguém, quiçá seja nosso cônjuge, a gente precisa, né, ter essa garra, essa confiança de detalhar aquilo que nós estamos pedindo ao Eterno. E aí o Eterno vem na sua onipotência e ele surpreende Eliezer, né? Porque antes que ele termine, aparece então uma bela moça. Olha só, essa moça, ela é da mesma, eu achei bem legal essa sequência, né? Essa imagem, essa pintura, ela é a mesma moça da figura anterior. Então, o que é que acontece? Nós vimos aqui no verso 15, quando surge Rívca, né? Rebeca, esta jovem que irá se tornar mais uma das matriarcas do nosso povo, do povo de Israel. E aí essa porção nos marca a importância da mulher, né, no contexto familiar. Nós temos a partida de Sará e temos a chegada de Rívca, de Rebeca, né? Uma matriarca que deu a sua contribuição para o nosso povo, e aí agora chega uma outra mulher que se tornará também uma grande matriarca para o nosso povo, dando todo o suporte aí para Isaac com sua descendência. O Eterno faz tudo perfeito, né? E antes que ele terminasse de falar, vai Erihu, terem que lá ledaber, né? Daber de davar, de palavra. E antes que ele terminasse de falar, Verine Rívca, né? Chegou Rívca. E Otsete Asher
Yulda, li Betuel, ben Milcá, Eshet, Nahor, Ahi, Avraham, irmão, né, de Abraão, Verradá, Al-Sirma, Al-Shirma. Antes que ele terminasse de falar, Rivka, a filha de Betuel, filho de Milca, a mulher de Nahor, irmão de Avraham, chegou com o seu jarro no ombro. E a jovem era muito bonita de aparência. Veja, o texto é muito claro, né? Quando ele diz Verhanara Tovat Mare Meod Betulá Veishlo Yada Ida Vatered Raina Vatmale Radá Vataal. Quando ele diz Betulá, ele fala aí dessa pessoa, né? Dessa jovem que nunca conheceu algum homem, né? Betulá. E a jovem era muito bonita de aparência, uma virgem, Betulá. E homem algum a havia conhecido, né? Ou seja, ela nunca havia tido relações sexuais. Ela desceu à fonte e encheu o jarro e subiu. E aí nós vemos já aqui algumas características de Rivka, de Rebeca, que já preenchem, né, ali os pré-requisitos, digamos assim, da mulher que Eliezer estava à procura. O servo correu ao encontro dela, e disse: dá-me de beber, por favor, um pouco de água do teu cântaro. Beba, meu senhor, ela disse. Vatomer chete adoni vatmaher. Vatmaher é apressar-se, né? De imediato. Vatore de kadá al iadá vatashi kerro. Beba, meu senhor, ela disse. E apressou-se, abaixou o seu cântaro em sua mão e deu de beber a ele. Então aqui nós já vemos a hospitalidade com a qual Rivka serviu, né, Eliezer. Ela chama ele de Adoni, ou seja, ela demonstra um respeito pelo servo de Avraham, porque ela podia tão somente ter tratado ele como um forasteiro ou como um viajante que estava passando por ali e não ter dispensado, né, tanta atenção, mas ela já demonstrava ali uma certa idoneidade para ser a futura matriarca do povo, né? Então, neste momento nós já vemos o plano do Eterno se concretizando aí na vida de Yitzhak, porque afinal Yitzhak era o ponto final, né? De onde toda esta missão deveria chegar, de onde toda essa missão deveria atingir. Ele era a peça-chave dentro desse contexto do capítulo 24, né? Toda essa ação do seu pai, todo esse esforço de Eliezer para então buscar uma mulher que preenchesse ali os requisitos da linhagem, né? Para manter a descendência de Avraham, e ela de forma imediata, como nós vimos aí, rapidamente ela apressou-se para atender o servo, o que reflete a disposição de servir, né? Em vez de esperar que ele pegasse o jarro, ela poderia ter dito, sim, você pode beber, o jarro está aí, né? Mas não, ela se abaixa e ela coloca o cântaro em sua mão, né?
para que ele possa beber. Então tem aí uma atitude de serviço, né? Que manifesta na prática as qualidades que Eliezer estava em busca. Ela esvaziou rapidamente seu cântaro na gamela, ou seja, ali na fonte, né? E então correu outra vez ao ponto para tirar água. E continuou tirando água para todos os camelos dele. Aliás, rapidamente ela esvaziou seu cântaro na bacia, né? Ou no local onde Eliezer estaria usufruindo ali da água. E ela voltou para o poço a fim de pegar mais água. Ela continuou servindo. O homem observou-a em silêncio, esperando para saber se Adonai tornara a sua viagem bem-sucedida ou não. Quando os camelos pararam de beber, o homem pegou um pendente de ouro. Veja aí os presentes começando, né, a aparecer. Aqueles carregamentos que os camelos traziam. Quando os camelos pararam de beber, o homem pegou um pendente de ouro e 2 braceletes, né, ou seja, pulseiras de ouro, demonstrando ali para Rivca, para Rebeca, a riqueza da família de onde ele vinha, né, de onde ele estava representando. E perguntou: de quem você é filha, né? Vaiomer bat-mi ati hagdi na li hayesh beit avir Macon lugar lanu lalim. E ele perguntou: Macon lalu lanim, de quem você é filha? Diga-me, por favor. Esse Macon lanu lalim existe um lugar para que nós possamos passar a noite, né? Será que na casa do seu pai tem um lugar para passar a noite? E Eliezer continua o seu comprometimento ali. Ele já propõe conhecer a família de Rivca, né? Ele já aproveita ali o momento para criar uma ponte, né? Uma abertura para se chegar à família daquela jovem tão bonita e tão idônea, né? E ela diz: sou filha de Betuel, o filho de Milca gerou o filho que Milca gerou para Nahor. E ela acrescentou: temos muita palha e forragem e espaço para passarem a noite. O homem inclinou-se, né? Eliezer inclinou-se e prostrou-se diante de Adonai. Veja, ele não se prostrou ali diante de Rivca, né? Ele se prostrou diante do Eterno, aquele que o estava conduzindo nesta missão. Aquele que o estava levando e direcionando para cada momento desta grande e séria missão, que era escolher uma mulher para o filho do seu Senhor. E aí ele agradece, né? Porque esse sinal de inclinar-se, esse sinal de prostrar-se, traz consigo a marca da gratidão, né? A marca do respeito. E aí este momento marca o cumprimento, né, dessa missão de Eliezer, destacando a sua emuná, destacando a sua fé quando ele se prostra diante de Adonai, e a sua dependência de que o sucesso dessa missão dependia da bênção e da graça do Eterno manifesta sobre ele. Então ele disse: abençoado seja Adonai, Elohim de meu Senhor, Baruch Hashem, por isto. Abraham, de meu Senhor Abraham, que tem mantido o seu amor leal por meu Senhor, pois Adonai guiou minha casa dos irmãos de meu Senhor. O Eterno guiou, né, o servo diretamente para a parentela e para a família de Abraão. O jovem correu, a jovem correu,
e contou à casa de sua mãe o que acontecera. E para Rívca havia um irmão e seu nome era Lavã. O Rívca ar o chamou Lavã. Vaiaratz Lavã el Raish Hahutsa el Raaim. E para Rívca havia um irmão, seu nome era Lavã. E correu Lavã para o homem que estava fora, né? Ou seja, para o servo que estava do lado de fora da tenda ali, no terreno, digamos assim, da propriedade de Betuel. Para a fonte, né? Para o olho. Quando essa expressão aqui, Ain, é olho, né? Então, literalmente, Lavã correu para fora, para a fonte, mas não para ver Eliezer e quem era ou quem representava. Mas quando ele viu o pendente de ouro, os braceletes de ouro, né? Quando ele ouviu o que Rebeca havia contado para sua mãe de tudo o que acontecera, ele correu e, para ver, o olho dele foi direto para ver o que mais, podemos dizer assim, o que mais havia ali naqueles camelos, o que mais aquele servo poderia oferecer. E quando a gente fala de olho, a gente sabe que nós estamos falando de uma janela para a nossa alma, né? O olho traz consigo a forma como nós podemos perceber tudo que está ao nosso redor. O vento batendo aqui, meu cabelo. Tudo que está ao nosso redor, entende? Então, quando o texto fala de olho, nós vamos encerrar lendo aqui dois textos, dois versos do Sermão do Monte. Quando o sábio Yeshua, né? Quando o Rabi Yeshua, o nosso mestre, ele nos ensina sobre isso. E veja o que ele diz. Ner Haguf Hu Ha'ain, você veja que é a mesma expressão, né? Que está no verso aqui, ó. A mesma expressão que está no verso de Bereshit 24, falando de como Lavã correu para ver. Hu Haim Lachem Einecha Temimá Behol Hadrei Bitinecha Irie Or. Or é luz, né? O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. E aí ele continua dizendo: e se teu olho for mau, se for avarento, escuridão haverá neles. Escuridão haverá em todos os quartos no teu ventre. Eu acho essa expressão bem interessante, né? Quando ele diz em todos os quartos, ou seja, em todos os cômodos do teu interior, né? Se o olho é bom, se há generosidade, haverá luz. Mas se o olho for mau, avarento, haverá tão somente escuridão. Então, fazendo esse fechamento, que os nossos olhos, né, seguindo aí essa ilustração do nosso mestre Yeshua, quando nós olharmos para dentro de nós, para dentro da nossa alma, que nós possamos avaliar o que temos construído dentro de nós, o que temos construído no nosso interior,
por meio do que os nossos olhos têm visualizado. Porque o que os nossos olhos visualizarem trará para dentro de nós a percepção da clareza e da luz no caminhar diário, ou da escuridão e da falta de bom senso que a escuridão causa a ponto de derrubar, né? Porque quem vive na escuridão praticamente é um cego, não vê nada, não vê um palmo à frente. E pode então cair, né? Eu lembrei agora da praga da escuridão lá no Egito. Que os egípcios não conseguiam ver quem estava à sua frente, porque a escuridão era tão densa, que era possível tocar as densas trevas, né? Diz o texto. Então, que não haja escuridão dentro de nós. Que o Eterno nos dê essa percepção hoje, que esse Shabat nos propicie olhar para dentro de nós e vermos o que tem direcionado a nossa vida. Será a luz da Torá do Eterno nos gerando clareza espiritual e moral para o nosso dia a dia? Ou será a maldade dos homens, né? Ou será toda essa banalização da vida, essa banalização do homem com o próximo? O homem já não valoriza mais, né? É muita notícia triste de pessoas boas até que se vão pela maldade do outro. Esses dias tivemos aqui em Maceió uma triste notícia, né? De uma pessoa que foi assassinada com requintes de crueldade por latrocínio. Um homem de família, de bem, a gente até conhecia ele. Então, assim, a escuridão na alma do ser humano está, de uma certa forma, que todos os cômodos da vida de uma pessoa que anda em escuridão é escuro, né? A não ser que essa pessoa se permita abrir uma janela, uma frecha que seja da porta, para que entre a luz. E a gente sabe que qualquer raio de luz que entra num ambiente escuro, ele já dissipa, né? As trevas já não existem, porque quando a luz chega, a luz vem realmente para trazer claridade. E assim como nós estamos vendo aqui dentro desse olho, né? Esse coração escuro, representando aí esta alma que anda na escuridão, esta alma que anda corrompida, uma alma que anda debaixo de engano, com valores distorcidos, que é o que mais temos visto hoje na sociedade, né? Então, se essa pessoa permite, né, se abre para que a luz da Torá, para que a luz das Sagradas Escrituras entre em sua vida, essa treva começará a ser dissipada. E assim o é conosco todos os dias na nossa caminhada. Quando a gente se permite, né, ler a Torá, quando a gente se permite ler um salmo diariamente, quando a gente se permite ler um provérbio, de forma que a nossa mente começa ali, ó, a remoer, né? Se temos tido clareza no nosso dia, se temos agido com generosidade, como fez nosso pai Abraham, com a visita dos Melahim, ou se temos agido debaixo de escuridade e debaixo de maldade, como fez Efron e os filhos de Rete, né? Que de forma sorrateira quis colocar ali para Abraão, não precisa pagar não. Mas se, né, assim, o valor do campo é tanto. E o que há na intenção do coração, né? E o que há na intenção da nossa alma? Então, fica para nós esta reflexão de como está a nossa alma e de como está a nossa caminhada diária
rumo ao mundo vindouro. E não nos esqueçamos, como nós vimos ontem, né? Aquelas várias formas de barreira. Muitas vezes a gente acha que a barreira menor, que era aquela mais levinha, é a menos prejudicial. Quando, na verdade, nós somos testados nas mínimas coisas todos os dias. E são as mínimas coisas que podem trazer à tona a realidade da nossa alma. Não é verdade? São as mínimas coisas que podem fazer explodir, digamos assim, o grito que está preso dentro de nós. Quer seja o grito por uma dor de uma ação sofrida há tanto tempo atrás e que a gente não conseguiu liberar perdão. E essa falta de perdão está corroendo, consumindo a nossa alma há anos, a fio, que muitas vezes a gente não quer nem ouvir falar o nome da pessoa. Como nós poderemos prosseguir em Techuvá sem liberar perdão para quem nos feriu? Não é? Vamos pensar nisso. Como nós poderemos ser generosos? Aliás, como nós queremos que o Eterno seja generoso conosco se nós não somos generosos com o próximo? Então, são nas pequenas coisas, né? Ontem eu passei por uma situação com Daisy que eu achei muito interessante. E aí ela falou algo, sempre, né? A Daisy sempre traz assim para nossa casa frases sábias, né? E aí, desculpem, me emocionei agora. E aí ela disse assim, a gente estava passando por uma rua aqui perto de onde a gente mora, e falando do contexto assim, de quantas pessoas, né, são necessitadas. E aí, de forma natural, né, Daisy disse assim para mim, enquanto posses eu tiver, né, enquanto que o Eterno me permita falar disso, mas ela disse assim, enquanto dinheiro eu tiver, quem estiver ao meu redor não passará necessidade. E ficou, né? E eu pude aprender com isso. Então, que essa generosidade que habita dentro de nós possa emanar para quem está ao nosso redor, né? Ainda que essa generosidade ela esteja adormecida por conta das lutas da vida, né? Por conta dos desafios que temos enfrentado no nosso dia a dia. Quantas lutas e quantos desafios nós temos passado? Só eu e o Eterno sabemos o que temos vivido. Só você aí do outro lado, na sua casa, junto com a sua família, sabe o que vocês têm enfrentado diariamente. Mas o Eterno, aquele que nos conhece e que sabe dos propósitos do nosso coração, ele sabe e nos conhece, assim como ele sabia e conhecia da lealdade do servo Eliezer para com o seu senhor Abraão. Que possamos, neste Shabat, nos permitir, nos colocar nesse lugar de Eliezer, né? Neste lugar de servo, e pensar com generosidade em cumprir a missão para o qual o Eterno nos chamou para viver aqui nesta terra. Baruch Hashem, nós vamos encerrando por aqui e mais tarde nós encerraremos o Shabat, continuando a leitura aí do capítulo 24, já contando agora com a chegada e a introdução desse novo personagem nessa narrativa, né, que é Lavan. Então nós vamos agora recitar Abikat Kohanim e logo depois nós voltamos para nos despedir com uma bela canção. Recite junto com o nosso querido Yosef Torres.
ישמרך. האי אדוני פניו אליך והונקה. אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. יברך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך והונקה. יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. ברוך השם. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua Hamashia, em nome de Yeshua, o ungido do Eterno. Baruch Hashem por este momento. Desejo a todos aí, agora nessa continuidade de Shabat, né? Um bom almoço, que vocês possam desfrutar da companhia uns dos outros. E nós vamos ficar agora com essa música, né? Que eu já estava com saudades de ouvir e que eu sei, desculpa, e que eu sei que tem muitos no chat que quando toca essa canção gostam demais, né? Tissel Umei Be'er, falando de poço, sombras e água do poço. Beijo para todos, Shabbat Shalom Lekulam, nos vemos logo mais. Lehitraot Haverim. במדרון בהר הוואדי עץ השקדי הפורח באוויר ניחוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ שהרעל פותח ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. בשבע נמצא אצלנו בת של לחם, בשייך עם שפות צל ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. שרב ימצא אצלנו בת של לחם, ושייף עם שפות צל ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר.
זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי המבן. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשש הוא לא ייסגר. מי שרק ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומיבא, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומיבא, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר.